todos os detalhes do acidente aéreo que matou um piloto e deixou 4 pessoas da mesma família gravemente feridas. A aeronave escapou da pista, explodiu e caiu no mar em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. É lá que está o repórter Marco Pagete. Uma boa noite para você, Pagete. Bom, já quase 10 horas desde o acidente, desde o momento em que o acidente aconteceu, os destroços da aeronave, que serão tão importantes na investigação, continuam aí ou já foram retirados? Continuam por aqui, viu, Simone? Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Eles até foram retirados do mar, mas seguem na areia. O maquinário ainda está aqui na areia, eu vou até mostrar para vocês, olha só. O maquinário de construção civil está sendo usado para puxar essa aeronave, mas o CENIPA está tendo muita dificuldade para puxar essa aeronave que agora está na areia, porque afinal ela pesa 3 toneladas. Inclusive o trabalho deve ir ao longo da madrugada, porque um dos cabos que estava sendo usado, ele se rompeu. Ao longo do dia, o Corpo de Bombeiros isolou uma grande área aqui em volta, até por precaução, com temor de que um novo incêndio começasse. Inclusive, havia o receio de vazamento de óleo no mar. A gente está aqui a cerca de 50 metros do local do acidente e por várias vezes deu para sentir um cheiro bem forte de combustível aqui onde nós estamos, bem no limite da área de isolamento, Simone. Agora, Pagete, as imagens captadas pelo circuito de segurança são impressionantes, né? Como nós já vimos. Com a explosão, dá para pensar até que ninguém escaparia. Já se sabe o que pode ter evitado que as 4 pessoas da mesma família morressem? Olha, a gente conversou com um especialista em aviação, Simone, para tentar entender isso. O comandante Décio Correia explicou para a gente que alguns fatores podem ter diminuído aí o impacto, como, por exemplo, o avião não ter colidido com nenhuma barreira física. Por exemplo, no final da pista de pouso havia apenas um cercado. Depois ele cruzou a avenida e aí veio parar na areia, que também ajudou a frenagem desse avião até que ele parasse no mar. E aí o próprio mar ajudou a conter as chamas desse incêndio na aeronave, Simone. Ok, Pagete, obrigada por enquanto. As 4 vítimas que sobreviveram ao acidente, como nós mencionamos, foram transferidas da Santa Casa de Ubatuba, cidade onde ocorreu o acidente, para um hospital na cidade vizinha de Caraguatatuba. O repórter Daniel Barbosa é quem está acompanhando também esse caso, está lá no hospital. Uma boa noite para você, Daniel. Eu queria saber se o hospital já divulgou um boletim a respeito do estado de saúde dessas pessoas. Boa noite, Simone. Há pouco, a Santa Casa de Ubatuba, ela divulgou o boletim com o estado de saúde das 4 vítimas. A Mireille, ela acabou de ser transferida há poucos minutos atrás para o hospital de Caraguatatuba. O Bruno, o marido dela, ele já tinha sido transferido junto com os filhos. O caso dele é estável e ele está consciente. A filha de 4 anos também está estável. O filho do casal, que foi o caso mais grave, de 6 anos, ele já tinha sido encaminhado para o Hospital Regional de Caraguatatuba, que lá tem uma estrutura melhor e um suporte melhor na questão emergencial de UTI para casos graves, que é o caso do filho do casal. E também está aqui na Santa Casa de Ubatuba uma pedestre que foi atingida com os destroços do avião na hora da queda. O quadro de saúde também é estável, Simone. Ok, muito obrigada. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, investiga o que causou a tragédia em Ubatuba, no litoral de São Paulo. A câmera de monitoramento registrou tudo. Eram 10 horas e 7 minutos da manhã. Chovia e algumas pessoas caminhavam com guarda-chuva. A orla na Praia do Cruzeiro, em Ubatuba, tinha um intenso fluxo de veículos. De repente, um avião invade a avenida, explode e segue em direção ao mar. Ele passou direto no aeroporto lá, ó. Tá ali, a galera já tá em cima lá, pô. Foi 50 metros. 50 metros das nossas costas aqui, ó. Eu só senti a quintura. Nós sentimos uma quintura nas costas aqui, ó. Eu só vi o avião estourando o alambrado do aeroporto, cruzando toda a avenida, passando pertíssimo desse caminhão. E quando se chocou, eu vi aquela explosão que eu fiquei muito assustado.
Menos de 5 minutos após o acidente, o socorro chegou. O bombeiro tá vindo aqui, gente, ó. Que cena triste. Essa hora da manhã. Este outro vídeo mostra quando uma criança é resgatada. Criança? O avião havia deixado o aeroporto de Mineiros, no interior de Goiás, e tinha como destino Ubatuba. A viagem durou cerca de 1 hora. De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, aqui no litoral paulista, as condições meteorológicas na cidade não eram boas, com chuva e pista molhada. Para o comandante Décio Correia, especialista em aviação, alguns fatores podem explicar o acidente. O que faz uma aeronave varar a pista, ultrapassar o limite da pista? As duas. Entrou com uma velocidade muito alta, tá? E a aeronave não vai parar. Eventualmente trocou um pouco fora, um pouco à frente da marca de toque ideal para o pouso naquela pista, numa pista de uma certa maneira restrita para essa aeronave, e a aeronave não vai parar. A outra razão é a aeronave tocou na pista e o piloto percebeu que ela não vai parar, tocou muito à frente, muito além da marca de toque, e ele tentou arremeter. Essa é uma segunda possibilidade. Segundo o registro aeronáutico brasileiro, a aeronave estava em situação regular. Os 4 passageiros, um casal e os 2 filhos, foram resgatados conscientes. Tá saindo mais um aqui, gente, ó, na maca. De fato, foi um milagre essas 4 vítimas estarem conscientes e terem sido socorridas, né? Pela forma como aconteceu o acidente e a explosão que teve anterior, antes de ter o impacto na água. Nós conseguimos retirar essas vítimas pela janela. Depois, para acessar o piloto, só que não era possível, aí sim nós conseguimos fazer a abertura de uma das portas e começar os cortes necessários para fazer a retirada dele. O piloto ficou preso nas ferragens. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Após a retirada dele, ele ainda estava com vida. Nós investimos, porque ele estava numa parada cardiorrespiratória, investimos bastante juntamente com o médico do SAMU. Mas infelizmente não conseguimos fazê-lo voltar. Uma mulher que caminhava pela praia ficou levemente ferida. Ao correr, ela acabou torcendo o pé. Agora a gente vai aqui para o nosso telão. O avião envolvido no acidente é um bimotor a jato da fabricante americana Cessna. O modelo é o Citation 525. A aeronave tem 13 metros de comprimento, 4 de altura e capacidade para 8 pessoas. De acordo com a fabricante, a distância mínima para o pouso do avião é de 789 metros. A pista do aeródromo de Ubatuba tem 940 metros de extensão. Mas aqui vai uma informação que faz toda a diferença. A pista disponível para o pouso naquelas condições era de 560 metros, portanto, inferior ao necessário. A aeronave decolou por volta das 9 horas do aeroporto de Mineiros, no interior de Goiás, e o acidente aconteceu às 10h07. O município de Mineiros fica a cerca de 430 quilômetros de Goiânia. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.